nós já estamos na aula 9, louvado seja Deus, por isso, Fátima está entrando agora, né, hoje nós vamos começar a falar sobre investimento. Vocês devem ter feito, então, aquele teste, todos retornaram, né, todas vocês retornaram dizendo que tinham feito o teste para saber que tipo de perfil de investimento, de investidor vocês são, né? Nós aprendemos uma série de coisas durante, então, essas 8 aulas que nós tivemos. Nós aprendemos tudo para chegar aqui, porque o foco principal de um bom planejamento, né, é obter lucro, né, de alguma forma, daquilo que sobra para mim, daquilo que eu poupo, para que, então, esse valor se multiplique da forma mais rápida possível, né? E eu possa ter condições, então, de alcançar alguns objetivos. Na verdade, nós não podemos esquecer, eu já falei isso para vocês, que o dinheiro, ele não é o fim de tudo. O problema das pessoas é olhar para o dinheiro como se ele fosse o fim de tudo. Então, a pessoa busca aquilo desesperadamente, aquilo se torna um Deus para ela, porque ela fica desesperada pelo dinheiro, porque ela vê o dinheiro como o fim de tudo. E o dinheiro não é o fim. O dinheiro é um meio para se alcançar os objetivos. Então, eu tenho que olhar para o dinheiro, né, como um amigo. Né? Então, eu tenho que tratá-lo bem, eu tenho que compreendê-lo, entendê-lo, né, para que, então, ele trabalhe para mim. E não eu trabalhar para ele. Né? Porque aí fica uma dependência. Na verdade, eu tenho que ter essa intimidade com as minhas finanças para que eu possa entender isso. O dinheiro é sempre o meio. Então, eu não posso focar no dinheiro, eu tenho que focar no sonho, que é o fim. Entende? Então, isso tem que estar bem claro para vocês. Acho que, de acordo com as 8 aulas, vocês entenderam bem. Nosso foco é sempre o quê? Sonhos, metas, objetivos. Então, é por isso que a gente aprendeu que nós precisamos ser motivados todos os dias para continuar, então, a nossa caminhada, né, de descoberta na área financeira, nos descobrindo as nossas dificuldades, né, e nos animando. Por quê? Porque eu busco realizar sonhos. Então, vai valer a pena. Todo o meu esforço vai valer a pena. Então, quando eu olho então, aquela lista de sonhos todos os dias, eu vou lembrar, não, vai valer a pena. Toda vez que eu tiver a oportunidade de gastar de uma forma que não é correta, eu vou lembrar dos sonhos, porque os sonhos estão todos os dias na minha frente. Né? Por isso que a importância da motivação, né? Porque é uma mudança de hábito, gente. Nós falamos sobre isso, né? É mudança de hábito. Então, o dinheiro, ele proporciona para a gente, então, ele nos permite realizar sonhos, metas, objetivos, como a gente havia dito. E principalmente, né, ele também nos dá, ele dá condições de nos dar qualidade de vida. As pessoas se enganam pensando que quando elas gastam desenfreadamente, elas acham que estão tendo qualidade de vida. Ela pode até naquele momento, ela pode até estar de fato tendo uma certa qualidade de vida, mas e futuramente, como é que fica a história dela? Né? Qualidade de vida de verdade é ter certeza do futuro. Ter certeza que as coisas estão se encaminhando, né? Ter paz para pensar, não, eu estou caminhando rumo à concretização dos meus objetivos de vida, né? Então, não adianta eu pegar todo o meu dinheiro, gastar tudo, buscando, não, eu quero ter qualidade de vida. Tá, mas e o amanhã? Você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. E é por isso que nós precisamos pensar numa forma é como se você tivesse uma segunda renda. O investimento, na verdade, é essa ideia, tá? Nós aprendemos, então, nós aprendemos que nós planejamos as finanças, colocamos tudo no papel, para quê? Para que eu encontre os erros, conserte os erros e que eu possa poupar, então isso vai ficar para mim, será a minha remuneração, porque a gente viu que quando nós pagamos pessoas, nós estamos remunerando outras pessoas. Ou seja, se não sobra nada para mim, eu não estou me remunerando. Eu estou só vivendo para pagar as pessoas. Né? E quando eu guardo dinheiro, quando eu poupo, né, eu pego esse dinheiro e, de alguma forma, ele tem que crescer. Esse é o ponto. Porque não adianta eu poupar e deixar debaixo do colchão.
ou deixar na poupança, por exemplo. Né? É um desperdício, porque a gente sabe que a inflação no Brasil, nessa fase que nós estamos vivendo, então, está muito alta. Né? A taxa está muito alta. Então, o que acontece? Quando você coloca num lugar que vai te remunerar, ou seja, vai te retornar um valor abaixo da inflação, não tem condições. Não tem condições. Porque é como se você colocasse o seu dinheiro lá e quando você tirasse, ele tivesse valendo menos do que valia no início, quando você colocou. E no colchão, então, nem se fale, porque não vai te remunerar nada. Né? E nós sabemos que por causa da inflação, né, o nosso dinheiro nós perdemos o poder aquisitivo a cada mês, tá? A cada mês. Vocês têm dúvidas sobre o que é inflação? Eu esqueci de perguntar para vocês. A inflação, ela é o aumento, tá, dos preços de forma desenfreada. Tá? Então, o país, né, dependendo da situação econômica, financeira do país, né, a situação que o país está vivendo, isso tem a ver com a macroeconomia, né, está diretamente ligada à macroeconomia, existem várias políticas, né, no Brasil para tentar diminuir ao máximo essa taxa da inflação, mas ela é real. Né? Então, o que eu recebo hoje, né? Se eu recebo R$100 hoje, e se eu guardar esses R$100 em casa, amanhã, no mês que vem, não vou dizer amanhã, mas no mês que vem, a mesma coisa que eu comprava no dia que eu peguei os R$100, não vai ser quando o mês depois. Por quê? Por causa da inflação. Então, hoje, vou dar um exemplo assim, bem simples, né? O celular hoje custa R$1.000. Eu guardei o celular e falei, não vou comprar. Guardei dinheiro e falei, não vou comprar esse celular. No mês que vem, é provável que esse celular já esteja no valor mais alto. Aí já vai estar 110, já não vai estar mais 100. Né? Então, essa diferença de 1.000 para 1.010, essa diferença de preço é o que a gente chama de inflação. Tá? É o aumento dos preços em decorrência, né, de várias condições econômicas que acontecem no país. E o que é mais interessante, assim, que a inflação ela tem muito a ver, né, com a demanda e a oferta. Né? A gente não vai entrar aqui em economia porque não é muito a nossa área, né? A gente não vai também entrar nisso, mas só para a gente entender, tem a ver com empregabilidade, o nível de empregabilidade do país, né? A distribuição de renda. Né? Então, se o país tem uma má distribuição de renda, se há muita pobreza, a gente vê um caso claro agora no nosso país, por exemplo, a gente consegue perceber muito bem o fato de que, por exemplo, muitas pessoas ficaram desempregadas, e por causa disso, o governo liberou, então, benefícios para essas pessoas, uma certa quantidade de recursos, né, que são os emergenciais, os auxílios, né, e essas pessoas, então, até pessoas que nunca receberam nenhum centavo na mão, jovens, né, que nunca trabalharam, receberam, então, uma quantia na mão. E, então, o que aconteceu? Começou-se a buscar, né, comprar mais. Né? A economia ela foi aquecida por causa da compra, e principalmente de compra de quê? De comida e de algumas outras coisas. Né? Então, a economia ela deu uma aquecida, mas o que aconteceu? Como a demanda aumentou demais, porque pessoas que nunca tinham pegado dinheiro na mão e a primeira vez, então, estavam ali diante daquele dinheiro, né? Então, houve uma demanda muito grande, né? Digamos assim, os produtores, né? Aqueles que produzem os itens que são vendidos, eles foram obrigados a aumentar o preço para equilibrar. Se vocês puderem pesquisar sobre isso, né? Macroeconomia, microeconomia, isso é bem interessante, né? A lei da oferta e da demanda e tal, mas o que eu quero dizer para vocês, gente, que a inflação é real. Então, eu não posso pegar
R$ 100 que me sobra para poupar e colocar debaixo do colchão, né? E colocar na poupança. Hoje a gente não vai falar de tipos, tá? De investimento, a gente só vai falar do que fazer com o investimento. Nós vimos, então, que o investimento é o quê? O investimento nada mais é do que a aplicação do que me sobra. Só que, para que eu tenha certeza, né, de que eu posso aplicar aquilo que me sobra, eu tenho que ter consciência de que realmente aquilo me sobrou. Porque o que acontece hoje, que a gente vê hoje? Pessoas que pensam em investir com o nome sujo, por exemplo, né? Inadimplente, né, como chamam. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, né, é organizar as coisas, para depois pensar em investir. Eu posso até fazer acordos, né? E então, uma parte vai para esses acordos e outra parte vai para investir. Mas não adianta eu pegar, então, o meu dinheiro, né? O dinheiro que sobra ali, o dinheiro que eu vou poupar, que sobrou do meu orçamento, e investir se eu estou devendo na praça. Se eu tenho dívidas. Eu preciso primeiro arcar com as dívidas. Por quê, gente? Isso é importantíssimo falar sobre isso. Por quê? Porque geralmente, com certeza, já não vou nem falar geralmente, vou falar com certeza, os juros das dívidas são maiores que os juros da rentabilidade de uma aplicação. Tá? Do que você vai ser remunerado com uma aplicação. Então, não adianta. Não adianta eu receber 6% de rentabilidade de um investimento, né? Se eu tenho que pagar uma dívida que eu vou ter que pagar 10, 15, 20%. Entende? Então, primeiro eu tenho que quitar a dívida o mais rápido possível para que aquela multa, aqueles juros se estabilize. Aí, então, eu vou investir. Então, o que eu posso fazer nesses casos? Primeiro, entrar em acordo a respeito das minhas dívidas, começar a pagar minhas dívidas para estabilizar os juros, o quanto antes se livrar das dívidas, o quanto antes, e então pensar em investir. Ou como eu falei para vocês, quando eu faço um acordo, né, e ali a minha dívida, a multa e os juros não vão aumentar mais, né, e eu estou ali com um acordo, e se possível, gente, use todo o dinheiro, porque quanto mais, quando você resolve pagar à vista, o desconto dos juros, das multas é muito maior. Né? Então, não adianta eu pensar em investir se eu tenho dívidas. Primeiro, eu resolvo o problema das dívidas. Então, eu poupo primeiro para quê? Eu poupo primeiro para pagar as dívidas. Se eu não tenho dívidas, aí eu vou para a segunda fase. Espero que vocês tenham entendido, ok? Então, eu preciso, isso é básico, né? Eu preciso ter a noção disso. Não adianta eu ter uma dívida e investir. Não faz sentido nenhum. A não ser que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Existem casos de pessoas que estão financiando seus imóveis, seu carro, por exemplo. E aí, nisso também entra o caso. Porque o que acontece, gente? Eu financiei uma casa. O que adianta eu investir um valor, eu investir um certo valor, se eu posso abater isso? Eu posso abater o valor total e posso ali diminuir, então, os juros futuros. Né? Então, não faz sentido. O que você pode fazer é investir para ter um determinado valor para abater, ok? Você pode usar isso como motivo para você investir, né? Abater, por exemplo, parcelas de algum tipo de financiamento. Você pode fazer isso, tá? E deve fazer isso. Por quê? Porque dificilmente os juros que vão te retornar de investimento, ainda mais como se você é conservador ou moderado, tá? Dificilmente vai ser maior do que os juros que você está pagando lá no financiamento. Existem três perfis de investidores, né? O primeiro é o conservador. O que é o conservador? É aquele que está iniciando agora, aquele que tem medo de perder o dinheiro, né? Tem medo dele, ele prioriza o quê?
ele prioriza o capital, né, inicial investido, ele não quer perder o capital e tá certo, não deve mesmo, não vai perder, né? E ele prioriza também, ele não se preocupa muito com o rendimento, se o rendimento é muito alto ou muito baixo, né? Ele não se preocupa muito, ele está priorizando o quê? A segurança, ele não quer perder o dinheiro. Esse é o conservador. Geralmente, quem inicia faz isso, porque afinal de contas, eu me esforcei demais para conquistar tudo aquilo, né? Para guardar dinheiro, para poupar dinheiro, para chegar lá e perder tudo, colocar lá e perder tudo, né? Então, e pode acontecer mesmo, né? Em alguns investimentos você pode mesmo perder, né? Se você não entender muito bem ali a regra do jogo, você pode perder mesmo. Outra coisa, tem o moderado. O moderado, ele aceita um pouquinho mais de risco. Ele quer segurança ainda. Ele se preocupa com o seu capital inicial. Só que ele já aceita um pouco mais de risco, né? Ele tá começando ali ficar mais tranquilo ali, né? Tá conhecendo. Então ele começa a virar ele começa a ter um perfil moderado. E depois tem o arrojado, que é aquele que se importa com a rentabilidade maior. Então, o que ele faz? Ele simplesmente investe, ele tenta investir, lógico, nós vamos aprender que o investimento, gente, você não pode pegar o valor que você tem e investir tudo no mesmo investimento. Olha, você tem que fazer o quê? Você tem que diversificar sua carteira, que chama, né? Então, você diversifica para quê? Para que se você perder, você não perca muito. Só que o arrojado, como ele conhece muito bem de mercado e ele sabe muito bem no que ele está investindo, o arrojado, então, ele tem um pouco mais, digamos assim, ele não se preocupa muito, ele não tem muita preocupação com o valor, o capital inicial, né? Ele quer saber da rentabilidade, então ele vai buscar a maior rentabilidade. E, consequentemente, gente, a maior rentabilidade, ela vai trazer maior risco. Toda vez que você vê um investimento que dá uma rentabilidade boa, né, acima da média, você vai perceber que, com certeza, você vai ver que ela tem maior risco, né? Ela é volátil, que chama, né? Então, ela está muito atrelada à economia, né? Então, isso aí a pessoa pode realmente perder tudo, né? Mas nem sempre é assim, gente, quase nunca é assim, né? Então, a gente só precisa conhecer um pouquinho, né? E começar a criar coragem e diversificar, começar a investir. Então, aí a gente falou um pouquinho sobre os motivos para investir, né? Porque o que acontece? Nós temos que ter não é exatamente essa ordem, tá, gente? Não é exatamente essa ordem, mas nós temos que pensar no investimento para essas coisas, ok? Sobrou meu dinheiro, certo? Eu tenho que pegar esse dinheiro, eu tenho que fazer com que ele trabalhe para mim. Aí, se eu gastá-lo, já era, eu vou perder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investi-lo para que esse dinheiro gere um outro valor. É como se ele trabalhasse para mim, ele gerasse um valor para mim, né? E aí, o que foi gerado, você investe novamente, correto é isso. Investe novamente, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Existem investimentos de curto, médio e longo prazos também, tá? E os investimentos, então, tem muitas pessoas, e isso é muito importante também de se entender, tá? Porque, por exemplo, se eu quero uma reserva de emergência, eu não posso aplicar uma reserva de emergência num investimento de longo prazo. Essa reserva de emergência, ela tem que estar num lugar onde nós chamamos de liquidez diária ou liquidez imediata, tá bom? O que é isso? A liquidez diária
alguns investimentos, a gente vai falar, a gente vai ter uma aula só para falar de reserva de emergência, quais tipos de investimentos são para reserva de emergência, né? Para independência financeira. Quando a gente falar quais são os investimentos para o conservador, ali vai entrar para reserva de emergência, para independência financeira, realização de sonhos, aposentadoria, porque esses são os motivos para investir. Né? Existem vários motivos, mas os motivos são basicamente esses, reserva de emergência. Então, para reserva de emergência, o que acontece? Eu preciso do meu dinheiro urgente, do dia para a noite. Eu vou ter que esperar 1 ano para tirar o dinheiro? Porque muitos investimentos, eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já investiram, mas tem muitos investimentos que você tem que esperar o tempo, né, correto para retirar o dinheiro. Se você retirar antes, o que acontece? Você perde, inclusive, você não perde, muitas vezes você não perde só a rentabilidade, você perde também parte do dinheiro, porque ele é atualizado, o valor é atualizado. Lembra da inflação? Né? Então, a gente tem que tomar todo cuidado. Né? Então, quando nós vamos investir em reserva de emergência, nós precisamos investir em investimentos que são de liquidez imediata, ou liquidez diária. O que é liquidez diária? Quando você solicita o valor de volta lá na plataforma, né? Você solicita, e quando você solicita esse valor, se for liquidez diária, né? 24 horas depois, mais ou menos, o seu dinheiro já está na conta. Tá? Então, no dia seguinte, o dinheiro já está na conta. Às vezes nem demora tudo isso, tá? Eles dão uma média, mas é mais ou menos isso. Tá? Aí tem uns que são assim, D mais 1, que é assim, ou seja, é o dia mais o outro dia, então cai só no outro dia. Então, você tem que ter, quando você, se inicialmente, né, eu vou investir parte do meu dinheiro, ou eu vou me empenhar logo para conseguir alcançar o valor da reserva de emergência, então, se eu me empenhar, não, primeiro eu vou me empenhar, vai depender do seu objetivo. Não, Rose, eu quero dividir, eu quero pegar os 20% que eu vou investir, eu quero dividir 10% para reserva de emergência e 10% eu vou investir para outras coisas. 5% vai ser para reserva de emergência. Então, o que eu preciso entender é que desses 20% eu preciso tomar a decisão. Vou primeiro empenhar tudo para reserva de emergência, para alcançar a quantidade, o valor da reserva de emergência, para depois começar a investir nas outras coisas? Ou eu vou pegar esse 20% e vou dividir em 4, né? 5% é para reserva de emergência, 5% é para independência financeira, 5% é para realização de sonhos, 5% é para aposentadoria. Eu posso fazer isso também. Aí cada um faz da sua forma, né? Vocês lembram dos 20% que eu falei para vocês, né? 60% os nossos gastos essenciais, 20% investimento, 10% lazer, 10% doação, né? A gente já falou sobre isso. Então, os 20% você pode usar do jeito que você quiser. Eu prefiro, por exemplo, investir tudo primeiro em reserva de emergência, terminar logo com a reserva de emergência para poder, então, fazer o que eu quero. Mas cada um tem um estilo. O importante é investir, ok? A gente nunca sabe quando vai precisar da reserva de emergência, então é bom que ela esteja lá completa o mais rápido possível. Eu vejo assim, mas cada um tem a sua visão, ok? Então, na reserva de emergência, o investimento tem que ser liquidez imediata, liquidez diária, tá bom? Por quê? Porque eu preciso desse dinheiro logo. Eu não posso. E tem investimentos que você retira 1 ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, e assim por diante. Né? E eu tenho que ter a consciência que quando eu invisto o meu dinheiro, principalmente para a independência financeira, né? Para aposentadoria, o dinheiro que eu colocar para aposentadoria, ele nunca mais vai ser tirado até a minha aposentadoria. Então, tem que ser um valor que não vai me fazer falta. É por isso que é importante a reserva de emergência. Entende? O valor para a independência financeira, ou seja, para que eu não precise mais trabalhar daqui a tantos anos que eu vou determinar, entende? Esse dinheiro eu não posso tirar também. Eu vou buscar investimentos que eu não vou me preocupar muito com o tempo, mas com a rentabilidade, porque eu preciso ter uma rentabilidade maior.
com ele, né? Então, por quê? Porque eu preciso ter uma rentabilidade alta para que eu possa juntar o mais rápido possível, né? Para a realização de sonhos, aí você vai ter que determinar. Vamos supor, se você tem um sonho de curto prazo, você tem que ter em mente que o sonho é de 1 ano, de 6 meses, você tem que investir de acordo com o tempo. Se ele for de 2 anos, 3 anos, aí é médio prazo, então eu preciso... o investimento ele vai ser de acordo com o seu objetivo, mas o que eu não posso fazer nunca é investir, né, num lugar que me devolve, que me devolve menos do que a inflação. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, quando eu vou investir para aposentadoria, é um valor que eu preciso esquecer. Tá bom? Então, eu vou colocar lá longuíssimo prazo. Né? Porque eu tenho que esquecer esse dinheiro. Esse dinheiro, ele vai só ser útil mais para frente, ok? Existem, gente, para falar aqui, existem vários bancos digitais, os bancos de portas abertas, os bancos como Santander, eu chamo de banco de portas abertas, mas o Santander, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, esses bancos, eles também fazem investimento, eles têm investimento, você pode investir ali. Só que esses investimentos, eles não retornam eles não dão uma boa rentabilidade. Porque esses bancos, eles trabalham com a questão da segurança. Como você está ali e você está vendo o banco, você acredita que esse banco vai cuidar do teu dinheiro, né? Vai ser seguro a rentabilidade. Mas, às vezes, a rentabilidade não vale muito a pena. Tá? Eles não vão te oferecer, né, um investimento adequado, que te dê uma rentabilidade adequada. E tem uma série de investimentos aí que estão cada vez mais popular, digamos assim, né? Cada vez mais popular, e as pessoas estão perdendo os seus medos mesmo. Por exemplo, o banco que eu tenho, ele me oferece cartão se eu quiser, né? Eu não quero, mas ele me oferece cartão para usar cartão de crédito. Ele é um banco digital e um banco de investimento. Tem bancos que é só banco de investimento, ok? O meu é digital também. O que acontece? Aí, muitas pessoas perguntam assim, muitas pessoas falam assim, Rose, mas eu vou investir o meu dinheiro lá, e qual é o risco de eu perder o meu dinheiro? Isso é muito interessante falar, porque existem casos, por exemplo, eu posso investir emprestando a bancos, presta atenção, quando eu invisto emprestando a bancos, eu estou investindo em CDBs. É só uma base aqui, tá? É os mais comuns. Eu posso investir emprestando para o governo. Aí eu estou investindo em tesouro direto. Tá bom? Esses são os mais comuns, mas tem vários. Tá bom? Tem vários tipos de investimento que eu posso fazer. Esses são os mais conhecidos, os mais populares. Né? Mas a gente vai falar de todos os outros que existem. Tá bom? Quando a gente falar do tipo conservador, do moderador, do arrojado, por isso que era importante na nossa aula a gente falar sobre isso. E esses bancos, então, quando você investe neles, emprestar para o governo, né, que é o Tesouro Direto, é praticamente o mais confiável, porque o governo, o Brasil não vai quebrar, né? Pode quebrar um banco, pode quebrar empresas, o Brasil não vai quebrar. Né? Precisa quebrar, precisa fechar todas as portas para, por último, o Brasil quebrar. Vocês concordam comigo? Então, o Tesouro Direto, né, é um investimento que é de muita segurança, porque eu estou emprestando para o governo. Embora não dê uma rentabilidade tão boa assim, mas eles são geralmente mais para conservadores e moderados, né? Então, assim. Mas quando eu invisto, por exemplo, em CDB, que é empréstimos, eu estou falando de forma básica, porque eu vou falar para vocês sobre isso, o que significa e tal, como funciona. São vários tipos de CDBs, com vários tipos de prazos de investimento, e quanto maior o prazo, maior a rentabilidade, tá bom? Quanto mais tempo você deixar lá, mais tempo vai render.
Eu sugiro a vocês, gente, que vocês assistam mais vídeos sobre isso, tá bom? Eu vou deixar também uma lista para vocês de possíveis bancos de investimento, tá bom? E eu vou colocar a lista, e eu vou colocar, inclusive, um banco que eu uso, os mais comuns que as pessoas... Você pode entrar lá, pode abrir uma conta, não paga para abrir conta, né? Sem nenhum compromisso. Você vai estudar o banco, você vai entrar no banco, vai ver quais são as taxas que são cobradas, por que eu devo abrir a minha conta de investimento naquele banco, certo? Então, aí você comece a pesquisar sobre banco de investimento, ok? Para que você fique mais tranquila e defina qual é o banco de investimento que eu vou ter. Ponto. Não dá para ficar com esses bancos que nós vemos aí nas ruas, tá bom? Esses bancos não são adequados, a não ser que você tenha muito dinheiro. Aí o negócio muda, mas quando é um pequeno investidor, não vale muito a pena. Quando o Banco Central autoriza, automaticamente existe, então, esse tipo de segurança, que se chama Fundo Garantidor de Créditos. O que é isso? Se o banco de investimento que você está investindo aqui, que você está colocando o teu dinheiro ali, o banco que você está colocando o seu dinheiro ali, por exemplo, vou dar um exemplo, o meu banco é o Modal, tá ok? Modal Mais, que chama. Se o Banco Modal Mais quebrar, tá bom? Ou o banco, se eu investir em outro banco, seja qual for o banco, se o banco ele é um banco regular, né, que está tudo certinho diante do Banco Central, você fica tranquila. 250 mil, tá? É o teu seguro, é o seu fundo garantidor de crédito, que chama, tá bom? Então, você fica tranquila. Então, é seguro investir? É seguro, gente. É seguro. Tá bom? Não, fique tranquilo. Fique tranquila. É que nós no Brasil, nós não temos a cultura de investir. Né? A cultura, ela é ainda muito... Está começando ainda, e não é nem... um crescimento, né, desses conteúdos na internet que foi melhorando essa questão, né? As pessoas foram tendo acesso a esse conhecimento mesmo, porque o governo disponibiliza muito pouco sobre isso, né? Na verdade, ele disponibiliza conteúdo sobre isso, mas não existe uma propaganda, né? A massa não tem acesso a isso. Poucos têm acesso a isso, infelizmente. Hoje a gente falou sobre o que era investimento, a gente falou que investimento nada mais é do que aplicar o que me sobrou, né, o que eu poupei, para que esse valor, então, me traga uma rentabilidade. É como se aquele dinheiro trabalhasse para mim, ok? Para que eu alcance, então, os meus objetivos. Quais são os objetivos? A gente falou. Primeiro, eu tenho que pensar no quê? Eu tenho que pensar na minha reserva de emergência. Por quê? Não sei o dia de amanhã, então pode ser que eu precise do dinheiro, então eu tenho que focar na reserva de emergência. Nós queremos também a independência financeira, que é precisar o mínimo possível do trabalho, né? Isso é um sonho, mas é possível se nós nos organizarmos. Eu tenho sonhos, objetivos, né, de curto, médio e longo prazo. E esses também e eu vou conseguir uma ajudinha para conseguir juntar o dinheiro mais rápido investindo, para alcançar esses objetivos. E a gente viu também que o investimento também serve para aposentadoria, né? E aí, para cada um desse tipo de objetivo que eu tenho, motivos para investir, tem um tipo de investimento, né? Porque os investimentos, como eu falei para vocês, eles mudam, eles têm prazos diferentes, né? Eles têm rentabilidades diferentes, e a rentabilidade está ligada ao prazo, ou seja, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade, tá bom? Existem investimentos que você pode receber a rentabilidade antes do final do prazo, tem investimento que você pode receber, você recebe só depois, só no final do prazo, tá bom?
E existe investimento para cada tipo de perfil de investidor, né? Investimentos adequados para quem é conservador, para quem é moderado e para quem é arrojado. Basicamente, a gente falou sobre isso, tá certo? Eu vou abrir mais uma vez para perguntas, vocês têm mais alguma dúvida? A gente falou sobre o fundo garantidor de crédito, que é uma certa segurança que nós temos em relação aos bancos, porque os bancos de investimento, eles estão regular diante do Banco Central, e por isso, todos os bancos que estão regulares diante do Banco Central, eles têm uma certa proteção do fundo garantidor de crédito. Esse valor do fundo garantidor é de 250 mil por CPF por banco. Ou seja, para cada banco que eu tenha investido, eu posso retirar de volta até 250 mil se o banco quebrar. Ok? É isso, então. Essa é a aula 9. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vou colocar lá no grupo, ok? A lista de bancos, mas eu gostaria que vocês estudassem esses bancos, tá bom? Vocês precisam estudar eles. Tá? Você pode ir lá no Banco Modal, mas tem outros bancos, tem Isinvest, tá? O Modal é legal porque ele é um banco digital também. Então, você pode ter cartão de crédito, você pode fazer tudo normal, tá? E assim, ai, Rose, mas meu dinheiro vai ficar parado lá, vamos supor que eu tenha reserva de emergência, e aí eu preciso tirar o dinheiro fica lá, como é que eu faço para tirar se não tem um caixa eletrônico? É simples, gente. Todo banco de investimento, tá? Quando você faz um investimento e você solicita o valor de volta, o valor cai no saldo do banco de investimento. E aí você transfere para qualquer banco que você quiser, tá? Inclusive, eles também fazem Pix, tá? Transferência para outra pessoa, se você quiser, para sua outra conta. É tudo gratuito, gente. Toda transferência de banco de investimento para outro banco, geralmente é gratuito. Difícil um banco de investimento que cobre por isso. Existe uma infinidade de bancos de investimento, vários, e você tem que ver qual que é o melhor para você, entende? O que for melhor para você. Mas o que eu quero deixar claro nessa aula é que bancos como Santander, Bradesco, Itaú e tal, esses não são adequados para pequeno investidor, tá bom? Não são adequados. Você vai chegar lá e você vai falar assim para o seu gerente, olha, eu queria fazer um investimento. Aí ele vai lá e vai te dar um investimento, né? Ele vai falar assim, ó, tem um investimento bom aqui, ó, que paga 80% do CDI. Aí o mesmo um investimento que paga 80% do CDI lá no Banco Santander, você faz num outro banco de investimento e você ganha 110 com o mesmo período mesmo período, por exemplo, de aplicação, você consegue por 110% do CDI. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá bom? O que é CDI, o que é CDB, blá, 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 essas siglas assim, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é que realmente não vale a pena, tá bom? Para pequeno investidor não vale a pena, você precisa perder o medo, tá bom? E hoje é tudo digital, né? Tudo digital, então a gente não se preocupa muito com essas coisas, né? A gente precisa, vai denotar mais organização, porque você vai precisar, vai cair rentabilidade, vai cair os juros, por exemplo, chega a data que vence ali a tua aplicação, né, o seu investimento, o valor vai retornar para a tua conta de investimento, aí você vai decidir se você vai transferir para um banco seu ou se você vai investir em outra coisa, né? Então, você precisa sempre estar de olho no seu banco de investimento, né? Você precisa estar sempre acompanhando, né? Você dá para gerar a lista de investimentos, de rentabilidade, tudo dá para gerar no banco, mas você precisa ter isso também num caderno, numa planilha de Excel e tal. Mas assim, é bem gostoso, viu? É assim, bem legal você investir. Você vai começar a fazer e você vai amar. Vocês vão amar e vocês não vão querer parar mais, né? Porque é bem legal mesmo ver o teu dinheiro crescendo ali, tá? Uma preocupação que eu tenho, que eu vou falar para vocês aqui também, que eu não posso deixar de falar isso, é que tem pessoas, hoje em dia, tem muitos vídeos no YouTube que fazem do investimento uma coisa assim,
que tivesse superpoderes, fosse uma coisa que desse uma rentabilidade incrível, como se a sua independência financeira, como se a rentabilidade fosse tão grande que rapidamente você consegue alcançar o seu objetivo, dobrar o seu valor. Gente, não é assim, tá bom? Não é assim, essa não é a verdade, tá? Investimento, em títulos, CDBs e qualquer outro investimento que você faça em banco de investimento, são investimentos de valores pequenos, tá bom? Os investimentos que têm uma rentabilidade maior, ele tem um prazo maior, ou tem também riscos, tá bom? Aí sim ele dá uma rentabilidade boa. Agora, esses investimentos de conservador e moderado é só para que eu não perca dinheiro deixando na poupança praticamente, tá? Porque alcançar o meu objetivo de fato não é do dia para a noite. É um processo. Eu tenho que cada vez mais investir, aumentar o máximo possível do valor. Então, eu começo com 20%, mas eu tenho que aumentar. Tenho que tentar chegar em 30% do valor, para que eu possa alcançar o meu objetivo o mais rápido possível. Então, o que me preocupa muito ver, né, muitos vídeos na internet que fala de investimento como se o investimento fosse a tábua de salvação, sabe? Como se do dia para a noite você ficasse rico, sabe? E não é assim, gente. Não é assim. Na verdade, esse tipo de investimento de renda passiva que a gente chama, ou seja, a gente emprega o nosso dinheiro e sem fazer nada, no final do período, né, que eu investi, eu vou receber a rentabilidade. É renda passiva que a gente chama. Esse tipo de investimento, eles têm uma rentabilidade muito baixa, tá? Se eu quiser ter um investimento com rentabilidade mais alta, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um negócio, eu vou vender alguma coisa, né? Então, aí eu posso conseguir 100%, né, de retorno, né? 70% de retorno. Mas o seu investimento não vai gerar isso. O investimento vai gerar 5,6%, 5,8%, 6%, né? Num dos melhores investimentos, você consegue 6%, 7%, né? Não é bem assim, né, gente? Então, eu gostaria de desmistificar isso, né? Porque eu me preocupo, eu não quero ser uma das pessoas que vai fazer você pensar que, nossa, o investimento é a tábua da salvação. Não é, tá bom? Mas eu preciso começar a guardar dinheiro, eu preciso começar a investir. Mas não significa que do dia para a noite eu vou alcançar os objetivos, não é assim, tá? Então, quanto mais eu coloco, maior vai ser a rentabilidade no final. Maior vai ser a rentabilidade no final. Então, eu tenho que entender que eu tenho que estar sempre alimentando o sistema, tá? E aí, então, o meu objetivo vai depender de quanto eu estou colocando, de qual é a rentabilidade e tudo mais. Tá ok? Outra coisa também, gente, existem calculadoras online que você pode calcular quanto é a rentabilidade de um determinado, qual é o valor total no período que você vai receber e tudo mais, tá? Porque às vezes quando você investe, você não vê o total ali que você vai receber no final, muitos dos investimentos. Então você tem a calculadora online, várias calculadoras, posso colocar o link lá também, para você ter uma noção. Então é isso, gente. Terminamos nossa aula por aqui, tá? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau.